Sejam bem-vindos ao canal Jaque e Aquino de Moto, e hoje estamos no estado de Alagoas, numa cidade belíssima, cercada de belezas naturais e históricas e banhada pelo rio São Francisco, e é conhecida como Lapinha do Sertão. Estamos na belíssima cidade de Piranhas. Banhada pelo rio São Francisco, a cidade de Piranhas está localizada no sertão de Alagoas, no nordeste do país, e está a uma distância de 267 quilômetros da capital Maceió e a 207 quilômetros de Aracaju, no estado de Sergipe. Saímos da cidade de Afogados da Ingazeira, no estado de Pernambuco, com os amigos Fransdorfer e Nicássia, e numa viagem incrível fomos conhecer os estados da Bahia, Sergipe e Alagoas, onde estamos indo conhecer a maravilhosa e histórica cidade de Piranhas. Mas antes de mostrarmos essa maravilha, nós gostaríamos de pedir gentilmente para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreve. Se estiver gostando desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, ative o sininho para os próximos vídeos do nosso canal e venham com a gente continuar conhecendo a maravilhosa cidade de Piranhas. De acordo com o IBGE, a população de Piranhas em 2022 era de 22.609 habitantes. A população urbana de Piranhas é de 57%. A cidade de Piranhas é cercada de belezas naturais e históricas. Por isso, oferece muitas opções de lazer aos visitantes. No município é possível fazer ótimos passeios pelo centro histórico, mas também se aventurar em meio ao sertão. Piranhas, cidade símbolo do sertão alagoano, banhada pelo rio São Francisco, é um daqueles lugares que, dentre todos os municípios do mapa do turismo brasileiro, o visitante vai se apaixonar e voltar com recordações marcantes, seja pela sua localização, mageando as águas mágicas do Velho Chico, pela sua história ligada totalmente ao cangaço e a Lampião, ou pelos seus prédios históricos, que lhe rendeu o título de Patrimônio Histórico Nacional, ou simplesmente pela aura quase mágica que a cidade oferece às pessoas andando pelas ruas, especialmente à noite. A cidade é conhecida carinhosamente como Lapinha do Sertão, como foi chamada por Dom Pedro II quando o imperador visitou o município em 1859, chegando de viagem pelo rio São Francisco. É parte importante da história do Brasil. A visita do imperador é motivo de orgulho, que até hoje chama a sede da prefeitura de Palácio Dom Pedro II. Dessa época, muitos prédios foram construídos e o bom estado de conservação das casas antigas rendeu a Piranhas o tombamento pelo IPAM como Patrimônio Histórico Nacional. Além disso, a cidade possui uma boa infraestrutura para o turismo, com uma quantidade razoável de pousadas e restaurantes, além de atrativos interessantes que rendem
bons passeios pela cidade. Dizem que 2 dias são suficientes para conhecer e fazer os passeios pelas principais atrações da cidade de Piranhas. E vocês também estão curiosos para saber o porquê da cidade chamar-se Piranhas? Há uma antiga tradição popular que conta que um caboclo pescou, limpou e salgou uma grande piranha e a levou para casa. Ao chegar em casa, percebeu que havia esquecido o cutelo e então disse ao filho: "Vá ao porto da piranha e traga meu cutelo." Essa versão foi passando de geração a geração e seria a razão do lugar haver recebido a nominação de Piranhas. Mas, como na maioria dos nomes, esse é herança dos índios que viviam às margens do rio São Francisco e que chamavam o local de Pira mais Ai, o que na tradução literal significa peixe tesoura, pois no rio haviam peixes que devoravam um homem ou animal em questão de minutos, deixando apenas o esqueleto. Os arquivos históricos constam que o município começou no século XVIII como um arraial onde predominavam 2 famílias, os Feitosa e os Alves. Com o passar do tempo, transformou-se numa povoação e o nome Piranhas foi estendido a todo o território. O lugar alcançou rapidamente um considerável desenvolvimento comercial, pois era uma região de convergência dos que vinham do litoral, sertões e municípios vizinhos. Os mirantes da cidade de Piranhas estão situados em morros localizados em extremidades opostas do centro histórico, considerando a prainha no meio. A prainha é o local onde estão situados os restaurantes e o deck que fica de frente para as embarcações e as lanchas que fazem passeios pelo Rio São Francisco. E Piranhas oferece aos visitantes mirantes que permitem conhecer por completo o município. Um dos mais conhecidos é este que estamos agora, é o Mirante Secular. O local tem uma vista incrível para o centro histórico da cidade e também garante uma visão perfeita do Velho Chico. A dica é visitar o local ao entardecer, pois dizem que o pôr do sol daqui é realmente lindo. E o Mirante Secular é mais alto do que o mirante da Igreja Senhor do Bonfim, que fica no lado oposto. Ele tem um obelisco que foi construído no século XIX para saudar o século XX que se iniciava. Conhecer esses 2 mirantes é essencial para entender a cidade, a forma como a mesma está organizada e a sua relação com o Rio São Francisco. Os 2 mirantes podem ser acessados a pé, porém as caminhadas em aclive podem ser um pouco cansativas e demoradas, especialmente se o calor e o sol estiverem fortes. Ainda assim, são passeios que oferecem grandes recompensas, especialmente na forma de belíssimas visões panorâmicas do centro histórico e do próprio Rio São Francisco, que segue ao largo do mesmo. E o Mirante Secular, com sua escadaria, conta com 364 degraus que separa as ruas da cidade do seu alto e não fica para trás quando o assunto é a beleza que se vê do sertão. Gente, quando chegamos aqui no Mirante Secular, nós
ficamos impressionados com a beleza desse local. Vale muito a pena conhecer, um dos lugares mais lindos que já vimos nessa viagem. E o Mirante Secular recebeu este nome por causa de uma escultura instalada no topo, em cuja placa se lê homenagem do povo do século XIX ao povo do século XX. A subida, também um pouco longa, é feita por uma escadaria saindo da cidade histórica, ou também pode ser acessada facilmente de veículos sem a necessidade de subir a escadaria a pé. A estrada de acesso ao estacionamento do Mirante fica logo atrás do Mirante. E aqui em cima existem restaurantes e algumas lojinhas. E visitar os mirantes é parte do roteiro obrigatório que engloba o Centro Histórico de Piranhas, o Museu do Sertão Marília Rodrigues e o Centro de Artesanato, Artes e Cultura. E o mirante da Igreja Senhor do Bonfim, situado do lado direito, para quem está no centro histórico e de frente para o rio, pode ser alcançado por meio de uma grande escadaria, ao término do qual existe uma capela e um terraço de onde se pode apreciar a linda vista oferecida. Lá em cima não existem lojinhas, por isso o Mirante Secular é mais acessado. Seja vindo pela escadaria de 364 degraus ou vindo de veículos, vale muito a pena conhecer o Mirante Secular, mas se prepare, porque a escadaria é bem inclinada. O Mirante Secular é um lugar de aconchego, de paz e de beleza única. Foi construído no século XIX como uma espécie de pequeno farol para orientar as embarcações a vapor que se arriscavam pelo Rio São Francisco. E essas imagens belíssimas foram feitas pelos nossos amigos Franz Doliver e Nicássia. E mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer aos amigos Franz Doliver e Nicássia por essa viagem incrível e por essas imagens belíssimas. Meus amigos, foi a melhor viagem que nós fizemos na nossa vida, conhecendo os estados da Bahia, Sergipe e Alagoas. Muito obrigada pelas companhias maravilhosas de vocês. Espero em breve que possamos fazer outra viagem tão maravilhosa quanto essa. E o acesso para o estacionamento do Mirante Secular fica à direita, antes do portal da cidade histórica. Há uma placa sinalizando a estradinha que leva ao topo do mirante e ao restaurante que tem lá em cima. Gente, Piranhas é uma cidade belíssima, com casinhas coloridas, mirantes e noites animadas. E além de tudo, tem um rio 100% nacional, ou seja, 100% brasileiro. É o Rio São Francisco e ele é belíssimo. Parece que as águas do Rio São Francisco são mais belas do que outros rios. Piranhas é a porta de entrada para o turismo relacionado ao Velho Chico. E mais que isso, o município ganhou o título de Patrimônio Histórico Nacional por ter um dos conjuntos arquitetônicos mais conservados do país. Localizada às margens do Rio São Francisco, Piranha é um dos destinos mais encantadores do Nordeste do país. A cidade é conhecida por sua cultura e tradições, mas também tem paisagens naturais únicas.
Além disso, a cidade é perfeita para quem ama descobrir boas histórias. A cidade faz parte dos caminhos do imperador que viajou por Alagoas. Dom Pedro II desembarcou por aqui no dia 18 de outubro de 1859. A cidade que é conhecida como um símbolo do sertão alagoano e da história do cangaço. Piranhas tem um patrimônio histórico e belezas naturais. A cidade tem casários coloridos e oferece uma variedade de passeios. E o sítio histórico e paisagístico de Piranhas foi tombado pelo IPAM em 2004. Estão incluídos na área de tombamento o núcleo histórico da cidade, o distrito de Entre Montes e um trecho de 13 quilômetros do Rio São Francisco. O tombamento justificou-se pelos seus valores históricos, arquitetônicos e culturais, por ser a região representante da ocupação e conquista do Estado desde o início do século XVIII e da integração social e comercial da região do Nordeste. Localizada no sertão do estado de Alagoas, Piranhas se divide em Cidade de Baixo e Cidade de Cima, em uma região de caatinga cortada pelos rios São Francisco, Boa Vista, Urucu e Capiá. Um dos elementos destacado pelo Instituto ao tombar este patrimônio foi a preservação da paisagem do Rio São Francisco, importante meio de comunicação e integração entre os núcleos urbanos nordestinos. O perímetro de tombamento possui em torno de 1.000 imóveis. No município também tem os cânions do Xingó, formados pelas águas do Rio São Francisco. É o quinto maior cânion navegável do mundo e oferece passeios de barcos e banhos de rio. São muitos os fatos históricos que fazem do lugar um cenário único, e a cidade também tem sido escolhida como locação de filmes e novelas sobre o tema do cangaço. Destaca-se uma área de qualidade paisagística, onde a atração e o ambiente de contemplação é o Rio São Francisco. Piranhas ainda mantém seu casário colonial disposto irregularmente em morros e baixadas, onde a diversidade cultural e as tradições locais atraem muitos visitantes. O percurso turístico-cultural da Rota do Imperador, criado pelo governo estadual de Alagoas em 2009, incluiu o município de Piranhas, por onde passou Dom Pedro II. Em 1859, em sua viagem à região do Baixo São Francisco. Construída em meio às montanhas cobertas de vegetação da Caatinga, Piranhas ganhou fama na década de 30, quando as cabeças de Lampião e Maria Bonita foram expostas em frente ao prédio da Prefeitura Municipal. E tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a Lapinha do Sertão, nome dado por Dom Pedro II, tem suas casas
pintadas a cada 2 anos pela prefeitura. Entre as atrações da cidade está o Museu do Sertão. Nele você vai encontrar diversos objetos, armas e roupas da época do cangaço, além da famosa foto com as cabeças de Lampião e seu bando expostas como troféu. A cidade é muito mais que o ponto de partida para vários passeios nessa região banhada pelo Rio São Francisco, que faz divisa com o estado de Sergipe. O município está nas margens do Rio São Francisco, no semiárido de Alagoas. Apesar da cidade ser alagoana, fica mais perto de Aracaju, a capital de Sergipe, do que de Maceió, a capital de Alagoas. O Centro Histórico de Piranhas é lindo demais, repleto de casinhas, casarões e prédios antigos. Tudo muito colorido e muito bem conservado. Por aqui você pode visitar a Igreja Nossa Senhora da Saúde, construída no século XIX em estilo neoclássico, e a Igreja de Santo Antônio de Lisboa, a mais antiga de Piranhas, construída em 1790, onde estão depositados os restos mortais dos fundadores da cidade. Outra atração é o Centro de Artesanato, Arte e Cultura de Xingó, que funciona na antiga Casa de Máquinas da rede ferroviária. À noite, o movimento fica por conta dos bares da cidade. Repleto de atrações para os visitantes e paisagens dignas de cartão postal, o Centro Histórico de Piranhas é considerado uma verdadeira joia cultural no sertão nordestino. O imperador Dom Pedro II esteve em Piranhas em 1859, na viagem que fez ao Nordeste com o objetivo de avaliar os potenciais do Rio São Francisco. A expedição de Dom Pedro II intensificou a possibilidade de usar o rio para projetos de irrigação. Foi a primeira vez que se especulou a viabilidade da transposição das águas do Rio São Francisco, a geração de energia com o aproveitamento do potencial hidráulico da Cachoeira de Paulo Afonso e como via fluvial ligando o Nordeste ao Sudeste do Brasil. O primeiro vapor navegou pelo São Francisco entre Penedo a Piranhas em 1867, subindo o rio. A partir daí, as corredeiras do São Francisco e a Cachoeira de Paulo Afonso inviabilizaram o transporte fluvial. A solução foi construir uma ferrovia entre Piranhas e Paulo Afonso, de onde o vapor voltava a navegar até Pirapora, em Minas Gerais. Esse pequeno trecho ferroviário tinha, portanto, a função vital de interligar os dois trechos fluviais. Piranhas resistiu ao tempo para exibir a cultura da pequena cidade cercada de muito verde, onde ocorreram fatos importantes da história do sertão e do movimento do cangaço.
E esse pórtico representando a Torre do Relógio, construída no final do século XIX, em 1879, um marco da cidade histórica. Dizem que a cidade nunca foi atacada por Lampião e seu bando, por dois motivos. Primeiramente, porque só tem uma entrada, o que deixaria os cangaceiros encurralados em caso de confronto. E em segundo lugar, porque a padroeira local, Nossa Senhora, era a santa de devoção do chamado Rei do Cangaço, Lampião. Lampião poupou Piranhas, mas não foi poupado. Daqui saiu uma das tropas que pretendiam capturar o cangaceiro e seu bando. Saiu e voltou de mãos cheias, com 11 cabeças para serem exibidas em praça pública. Entre elas estavam as de Lampião e de Maria Bonita. Os corpos dos cangaceiros e as cabeças foram enviadas à Bahia, mas Piranha ganhou a fama em ser o primeiro lugar a ter exposto o fracasso do cangaço. Aqui foi tirada a foto histórica, depois vendida para jornais do país inteiro. E Piranhas ficou conhecida nacionalmente por causa do cangaço. Muitas histórias sobre o bando de Virgulino da Silva, o Lampião, povoam a região. Foi inclusive aqui pertinho da cidade, na Grota de Angicos, que os cangaceiros do bando de Lampião foram pegos em uma emboscada e decapitados. Piranhas é marcada pela presença do Velho Chico e por seu centro histórico, com construções antigas que estão entre as mais bem conservadas do Brasil. Durante sua passagem pela cidade, faça uma visita ao Mirante Secular, vale muito a pena. E se tiver oportunidade, assista ao entardecer lá do alto. Mas para curtir durante o dia, existem muitos pontos turísticos para se visitar. Hoje conhecemos um pouco da cidade de Piranhas, uma cidade pequena do interior nordestino. Piranhas possui uma população para lá de acolhedora e um ritmo de vida calmo e simples do sertão. E Piranhas é uma das mais tradicionais cidades históricas do sertão nordestino. A charmosa Lapinha do Sertão, apelidada carinhosamente por Dom Pedro II, já serviu de cenário para vários filmes que se tornaram famosos no mundo inteiro, como Bye Bye Brasil e Baile Perfumado. E em Piranhas também foram rodadas as cenas das novelas de época Cordel Encantado e a minissérie As Brasileiras. O Anjo de Alagoas, Piranhas, é charmosa e interessante e vale muito a pena você vir conhecer. E hoje conhecemos o belíssimo município de Piranhas, no estado de Alagoas. Gente, nós recomendamos muito você vir conhecer Piranhas. Vale muito a pena, um lugar lindo, um lugar aconchegante de um povo acolhedor. E nós gostaríamos de agradecer mais uma vez aos amigos Franz Doriver e Nicássia por esta viagem incrível. Muito obrigada, meus amigos. Obrigada a todos vocês que assistiram o nosso vídeo até aqui. Um forte abraço em cada um de vocês e até o próximo vídeo.
se o Senhor Deus nos permitir.